Estou na mídia, não. Por que vermelho neste final de semana, neste domingo? Porque hoje, 14 de setembro, sábado à noite, e amanhã, 14 de setembro, para a liturgia da igreja, é o dia, é a festa de exaltar a cruz, a Santa Cruz. Este é o nome oficial, exaltação da Santa Cruz. Por isso, pedi para vocês trocar o verde pelo vermelho. Obrigado. Os primeiros cristãos tinham muitos símbolos, porque nós gostamos de símbolos. Talvez para exemplificar a afirmação, pensemos na bandeira, na bandeira nacional, na bandeira de Minas Gerais, nas camisas dos times de futebol, as cores, a raposa, o galo, o urubu, Gostamos de símbolos e precisamos de símbolos. Os primeiros cristãos tinham alguns símbolos. O peixe era um dos símbolos dos cristãos. Eram pescadores. O peixe fazia parte da história, da vida, do trabalho. Muitos eram pescadores e viviam da pesca. Mas tinha um símbolo que eu gosto muito, que é o pelicano, o passarinho, o pelicano. Porque o pelicano, quando está numa situação que não tem alimento, quando o pelicano está sem comida para dar para os filhotes, ele bica nele e pega um pouco da sua carne e do seu sangue e coloca na boca dos filhotes. Ou seja, ele dá a vida para alimentar os filhotes, como Jesus dá a vida por cada um de nós. O símbolo do pelicano é muito bonito. Com o passar dos anos, décadas, primeiros séculos, os cristãos começaram a usar como grande símbolo da fé a cruz, que era muito estranho para os outros povos, para as outras realidades. Como é possível alguém ter como grande símbolo, e nós gostamos de usar cruzinhas na roupa, no pescoço, na correntinha, como é possível alguém ter como símbolo a morte? Porque na cruz era condenado os piores criminosos, aqueles bandidos terríveis. A eles eram reservada a cruz. E agora vocês fazem deste símbolo de morte, e morte humilhante, terrível, sofrida, o grande símbolo da fé, da religião. Sabe como foi a passagem da cruz, compreendida como morte, e morte de bandido, de gente que fazia por merecer, criminosos que eram condenados à cruz, morte de cruz. Como foi o processo de ver a cruz de maneira tão negativa, e era concretamente, socialmente, ao símbolo da nossa fé? Sabe, com a conversão do imperador, no início, por volta do ano 300 e pouco, é muito difícil precisar exatamente o ano, podemos dizer uma data, 310, 313,
depois de Cristo, naturalmente, com a conversão de Constantino, a sua mãe, que também se converteu à nossa fé cristã, foi a Israel, a Palestina, a Terra Santa. E Helena, quando chegou lá, começou a procurar relíquias do templo de Jesus, para trazer para Roma, para levar para a capital do império. Trouxe muita coisa. Por exemplo, a escada santa. Lá em Roma tem uma igreja, um lugar religioso, está a escada do pretório, a escada que Jesus subiu para ir no tribunal. Helena mandou desmontar a escada e montou ela em Roma. Está lá, o pessoal sobe ajoelhado nos 33 degraus da escada santa, perto da minha casa. E Helena também trouxe para Roma, segundo a tradição, uma tábua, um pedacinho da manjedoura do menino Jesus, que está na Basílica Santa Maria Maior, onde está sepultado o Papa Francisco. Lá no altar da Basílica, sim, perto do altar, temos essa relíquia, que segundo a tradição é um pedacinho da manjedoura do menino Jesus. Mas Helena também queria encontrar a cruz de Jesus. E lá onde foi crucificado Jesus, no Calvário, chama-se assim porque, olhando de longe, parece um crânio, né? Na montanha lá, parece um crânio humano, por isso que tem esse nome de Gólgota, Calvário. Lá estava construído, imagine, um templo a Afrodite, mãe de Eros, segundo a mitologia. Lá no lugar onde foi crucificado Jesus, o imperador Adriano, romano, o Adriano, construiu um templo à deusa Afrodite, a mãe do Eros, deusa do amor, da sexualidade, da beleza. E Helena pede para o imperador, seu filho, vamos tirar esse templo pagão de Afrodite e vamos construir uma igreja. E hoje lá nós temos uma basílica grande, conhecida como a Basílica do Santo Sepulcro, porque pertinho do Calvário estava o túmulo onde foi depositado o corpo de Jesus. E nestas escavações de Helena, querendo levar a Terra Santa para Roma, encontraram 3 cruzes. E logo já pensaram, bom, a de Jesus, a de Gestas, o mau ladrão, e a de Dimas, o bom ladrão. Gestas é o mau ladrão, Dimas é o bom ladrão. Essa frase é estranha, né? Bom ladrão. Isso é um pouco estranho, né? E a de Jesus. Agora, qual é a de Jesus? Qual das 3? Diz a tradição, estamos no âmbito da tradição, que tinha uma mulher muito doente. E ela saiu colocando a mão nas cruzes. Colocou a mão na primeira cruz, não aconteceu nada com ela, continuava doente. Colocou a mão na segunda cruz, a mesma coisa. Quando colocou a mão na terceira cruz, ela sarou, se sentiu curada. Aí pensaram, é a cruz de Jesus. E naquele lugar, o imperador fez colocar uma cruz de ouro. Imagina, cruz, símbolo da morte, morte sofrida, morte para os criminosos condenados. E agora, cruz de ouro. E aí,
começou esta grande devoção à cruz, que originalmente não era assim. A cruz era vista de modo muito negativo. Mesmo se Paulo dá o seu testemunho por volta do ano 57, 58, a cruz é loucura para alguns, escândalo para outros, para nós, escreve Paulo, sabedoria de Deus. E a partir dessa história de Helena, que foi lá na Terra Santa e trouxe tantas relíquias para Roma, lá em Roma temos também a Igreja da Santa Cruz em Jerusalém. E você visita lá na igreja, do lado assim, da Basílica, tem uns pedacinhos de madeira no vidro, no reliquiário. Reliquiário, em português é relicário, né? Desculpa. No relicário tem lá uns pedacinhos da cruz, no outro tem alguns espinhos da coroa de Jesus, no outro tem 2 pregos que a tradição diz que são os pregos que crucificaram Jesus. São as relíquias, as tradições. Tem pessoas que gostam muito, pesquisa, busca. O meu superior é muito interessado neste tema, eu não tanto, né? Eu vou mais pelo lado da Sagrada Escritura, e ele também. Então, em Roma você encontra a escada que Jesus subiu no pretório, madeira do presépio, madeira da cruz. Lá em Messina tem até cabelos de Nossa Senhora, né? Tem lá em Messina, o dia que eu achei graça quando me falaram que ela mandou uma carta com os cabelos dela dentro da carta, alguns fios de cabelo. Eu quis ver, agora acreditar, aí é outra história, né? Mas a partir de Santa Helena, a cruz mudou muito o significado para nós. E deixamos o pelicano, deixamos o peixe, a âncora, a barca, os primeiros símbolos das comunidades cristãs, e hoje a cruz é o grande símbolo. E nós começamos a missa e o dia fazendo o sinal da cruz. Por isso que 14 de setembro do ano 320, Constantino, com sua mãe Helena, hoje Santa Helena, hoje ela é uma santa da igreja, a mãe do imperador, foi o dia da dedicação daquela basílica, construída ali no Calvário, e a partir dali a devoção à cruz, à Santa Cruz, e isso foi entrando na história da igreja, nos concílios, e fazemos a cruz, invocamos a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, e tem toda uma teologia, 2 dedos, Jesus é humano e divino, não é 3 dedos, não é a mão aberta, tem até um vídeo meu no YouTube sobre isso, né, o sinal da cruz. Mas veja como muda de símbolo de morte a símbolo de ressurreição e vida. Como lemos no Evangelho. Na primeira leitura você leu para nós, o povo hebreu ficou revoltado com Deus. Estão no deserto, liderados por Moisés, saíram do Egito, mas agora no deserto não tem água, muita sede, muita fome, sofrimento. Que Deus é esse que nos tira do Egito? Éramos escravos, mas comíamos, bebíamos. Que Deus é esse que nos trouxe sob a liderança deste Moisés e agora morremos no deserto?
E aí Deus, chateado com o povo, que estava com saudade da escravidão. Você já sentiu saudade da escravidão? É possível o coração humano sentir saudade do sofrimento? Deus manda serpentes venenosas que picavam o povo, e as pessoas morriam. E o povo aí vai lamentar com Moisés: não temos água, não temos comida e temos serpente que nos mata. Lógico que essa serpente faz lembrar-nos daquela outra, aquela serpente do Gênesis, quando a humanidade foi dialogar com o mal, e dialogando com o mal terminou envenenando. Vai dar confiança para o mal, ele te envenena. É a história de Adão e Eva. Moisés pede a Deus, e olha o que Deus disse para Moisés: Moisés, trabalha o bronze. É interessante, significa que eles dominavam a arte de fazer escultura em bronze. Trabalha o bronze, faça uma serpente de bronze, e quem olhar para a serpente de bronze fica curado da picada da serpente venenosa. Olha que interessante. Moisés trabalha o bronze, e as pessoas olhavam para aquela serpente e ficavam curadas do veneno das víboras que as picavam. E agora Jesus pega esta página da Torá. Jesus busca na Torá esta página no seu diálogo com Nicodemos. Nicodemos é um fariseu de muita instrução. Nicodemos, diríamos hoje, é um teólogo de Israel. É um rabi, é um mestre. Faz parte da elite teológica do templo. É um pensador da fé. E Nicodemos foi conversar com Jesus à noite. Tem alguém que diz assim: Nicodemos foi conversar com Jesus à noite porque ele não queria ser visto. Ele era um fariseu, membro do Sinédrio, da Assembleia mais importante de Israel, e agora ir conversar com Jesus, esse diálogo rabi para rabi, mestre com mestre, dialogando. Ele foi à noite para não ser visto, para não se expor, tinha medo de ser mal interpretado pelos seus colegas fariseus. Acho que não é isso não. Nos meus estudos penso diferente. Os rabis costumavam, os mestres, dialogar a noite toda até o dia amanhecer. Ou seja, nós vamos dialogando à procura da luz, até chegarmos à luz, quando na aurora nasce o sol. Olha que bonito. Os mestres da lei, Nicodemos é um, Jesus também é rabi, vão dialogando noite adentro até surgir a luz, encontrar a verdade, quando nasce o sol. Aquele nascer do sol, o amanhecer do dia é visto como um diálogo que chega à verdade. E Nicodemos estava dialogando com Jesus. E aí Jesus recorda a passagem do Moisés, a página da Torá. E Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o Filho do Homem vai ser levantado, semelhante à serpente no deserto. E quem crer no Filho do Homem terá a vida eterna. Ou seja, Jesus convida Nicodemos a descobrir a sua identidade profunda.
Eis aqui o Filho do Homem, que é o próprio Deus. Não é mais olhar para uma serpente para vencer a morte, como lá no deserto, mas agora é acreditar em mim. Eu sou Deus no meio de vocês. Eu sou o Messias, o ungido, o Cristo. E quem crê em mim não morre, tem a vida eterna. Um parêntese: a vida eterna não é um prêmio do futuro. A vida eterna é a vida de Jesus. É uma vida pautada no critério do amor. A vida eterna é a vida de quem aprendeu a multiplicar perdões, a dividir e partilhar pães, a buscar a justiça. A vida eterna não é prêmio para amanhã, é compromisso do hoje. Quem crê em mim terá vida eterna. Mas a vida eterna não é para o futuro. A vida eterna é a vida do Filho que faz do amor o primeiro e principal mandamento, que faz do Evangelho a sua referência. No passado, Moisés levantou uma serpente de bronze. Eu serei levantado na cruz. Veja o caminho da nossa fé. De um instrumento de morte, e morte para bandidos, para criminosos, perigosos, a símbolo de esperança, sinal da nossa fé no Cristo ressuscitado. É isso que celebramos hoje com esta cor de sangue, cor de fogo, que nos lembra também o Espírito Santo de Deus. E hoje a igreja, neste 14 de setembro, lá na memória de Santa Helena, naquele 14 de setembro do ano 320, nos convida a olhar para a cruz. Como no passado Moisés convidou o povo a olhar para uma serpente de bronze e na fé voltar à vida, superar os venenos que nos picam, nos envenenam, vencer a maldade e optar por Deus. É isso que celebramos neste 14 de setembro. Olhar para a cruz e para o crucificado e dar o passo da fé na sua Páscoa, na nossa Páscoa. E a partir desta fé, organizo a minha vida, refaço a minha agenda, verifico as minhas opções e tomo as minhas decisões. Amém.